uma poeta que foi invisibilizada por ter tido a ousadia de estar diante do seu tempo. Ela, Gilca Machado, que precisa ser apropriada por nós mulheres, trazida para a cena pelo feminismo negro. Gente, não deixa de dar teu like, de se inscrever no canal, de se tu gostou, manda para alguém. Hoje eu falo de Gilca aqui, tá? Curte, compartilha. Gilca nasce em 1893 na cidade do Rio de Janeiro. Ela é filha de uma atriz chamada Terezinha, uma mulher incrível. Na verdade, a vida de Gilca é toda povoada por artistas. O bisavô dela foi um dos grandes repentistas do Império, que é o Francisco Moniz Barreto, um dos primeiros e grandes repentistas do Brasil. E ela é neta de Francisco Pereira da Costa, pelo lado materno, que era um grande violinista. A família dela era toda de artistas. Era uma menina pobre e a mãe conseguiu dar para ela uma educação a partir do empirismo, de tudo que ela sabia, de tudo que ela conhecia. Lhe propiciava a música, a leitura, mas ela nunca teve oportunidade de ter educação formal. Ela casou-se aos 17 anos com o também poeta e jornalista Rodolfo Machado. É daí que ela assume este sobrenome. Casou muito jovem. Tudo na vida dela, do ponto de vista intelectual, também aconteceu muito jovem. Gilca teve 2 filhos, a quem deu o nome de Hélios e Eros. Para sua tristeza, o filho morreu muito jovem, era advogado. E Eros, uma menina, o que espanta que normalmente se colocaria o nome desse num rapaz, é o nome da sua filha, é uma bailarina clássica que ficou famosa porque juntou o balé clássico com a cultura popular do Brasil. Quando o marido de Gilca morreu, a situação financeira dela ficou muito mais precária. Já era difícil, precarizou-se ainda mais. E ela não conseguia manter a vida com os filhos com o que ela ganhava na Estação Central. Então ela pôs uma pensão com a ajuda de alguns amigos escritores, uma pensão onde ela cozinhava e vendia almoços. Ela batalhou e conseguiu publicar a obra póstuma do marido, que se chamava Divino Inferno. Aos 14 anos ela participa de um concurso propiciado por uma revista dirigida por José do Patrocínio. Ela se inscreve com 3 pseudônimos diferentes e ganha primeiro, segundo e terceiro lugar, com 14 anos de idade. Quando ela foi buscar o certificado de premiação com a sua mãe, Terezinha, assustou todo mundo, porque quando as pessoas julgaram este concurso, como a nossa Gilca tem uma poesia extremamente visceral, ela é sujeito da sua própria poesia, ela não é a musa dos poetas, ela é sujeito, ela é o eu lírico da sua própria poesia, falando do seu corpo, dos seus desejos, da sua vontade, do amor. Ela causou espanto. Trecho do poema de amor. Ó meu prazer, sentir-te e penetrar-te em toda hora, em toda parte, gozar teu ser, sem que eu pudestes perceber, ser por ti absorvida, encher com minha vida, tua vida. Do mesmo poema tem um trecho que diz assim, esse é um poema muito longo. Com carícias brutais e com carícias mansas, cuido que tu me vens, julgo-me toda tua, e não podes saber do meu gozo violento, quando me fico assim, nesse ermo, toda nua, completamente exposta à volúpia do vento. Os olhos teus são 2 tapetes bastos, são 2 tapetes de peliça, onde de rastros felinamente se espreguiça o meu olhar. São muito mais macios do que os teus dedos, os teus olhares, longos, esguios. Eu sinto a todos os instantes que teus olhares são como os dedos acariciantes. Todas as noites, todos os dias, conservarei vivas, acesas, minhas fantasias. E assim, a Gilca vai finalizando esse poema. Neste momento em que ela ganhou o concurso,
Intelectuais da época diziam: esta é uma matrona imoral. E a matrona tinha apenas 14 anos de idade. Aos 22 anos de idade, ela lança seu primeiro livro, já casada, trabalhando como diarista, porque ela era muito pobre, na estação central. Ela lança seu livro que causa o maior espanto. O livro se chama Cristais Partidos. É um livro de poemas que vai na pegada, inclusive os poemas que ela ganhou o concurso estão nesse livro, e que ela coloca os seus desejos e a sua vontade. Gilca fala de volúpia, Gilca fala de corpo, Gilca fala de desejos, de fogo. Para ela, a relação do corpo dela com a natureza é extremamente imbrincada. Quando ela fala do vento, o vento é o mesmo vento que arrepia seus pelos. Quando ela fala da lua, é a lua que contempla a sua própria carne. Quando ela fala do sol, é esse mesmo sol que aquece os seus desejos. A relação de natureza, corpo e Gilca é uma só. Quando Gilca publica aos 22 anos Cristais Partidos, a crítica se divide muito mais para mal recebê-la por conta de ela deixar de ser musa para ser sujeito da sua própria história. Gilca fala em primeira pessoa sobre seus desejos, e alguns intelectuais recebem muito bem a sua literatura. A grande maioria da crítica provinciana não. Isso machucou muito Gilca. Ela publica em 1917 um segundo livro chamado Estado de Alma. Só que quando você vai ler o livro, o primeiro e segundo poema, ela faz um diálogo com essa crítica. Ela fala sobre esse mau recebimento que ela teve no primeiro livro. Ela meio que disputa esta narrativa a partir de alguns poemas. Mas quando você vai enveredando sobre o livro, continua a Gilca forte, soberana, uma mulher capaz de escrever sobre si mesma e sobre seu tempo. Gilca ficou num certo limbo, ali como ficaram alguns pré-modernistas. Tanto ela escrevia no formato parnasiano, como também envereda pelo simbolismo. Ela é uma mulher que domina profundamente o verso metrificado. A diferença é que os grandes sonetos de Gilca, além de serem extremamente bem realizados do ponto de vista estético, têm uma pulsão apaixonada, uma pulsão extremamente fervente, diferente dos parnasianos. E quando ela envereda pelo simbolismo, ela traz todo aquele som dos simbolistas. Depois ela vai e assume o verso livre como era livre a sua poesia. Quando Gilca lançou Cristais Partidos, o Olavo Bilac se ofereceu para fazer o prefácio. Ela não aceitou porque queria disputar publicamente a crítica sem um padrinho. Diferente de Cecília Meirelles, que era sempre apadrinhada por Drummond ou pelo próprio Bandeira. Gilca não, ela quis travar seu próprio caminho. Para vocês terem ideia do preconceito com o qual a Gilca foi recebida, no acervo de Mário de Andrade, que se encontra na Biblioteca Nacional, a edição de Cristais Partidos, onde tem a dedicatória, que ela dedica à mãe dela, que teria sido a pessoa que mais deu a ela em tudo, intelectualmente, emocionalmente. Mário faz uma crítica debochada, escreve debochadamente, colocando assim: que mãe era essa que não teria sabido botar a Gilca no lugar dela? Ele queria dizer mais ou menos de que essa mãe não teria sido uma boa mãe, porque Gilca era uma mulher insubmissa. Anos depois, ele se retrata em 1945, e quando vai falar da filha de Gilca, a bailarina Eros, ele diz que Gilca é uma das melhores poetisas do Brasil. Em 1977, quando a Academia Brasileira de Letras decide, por fim, incluir mulheres nas suas cadeiras, Jorge Amado escreve para Gilca e a convida para ser candidata, e diz inclusive: se você for candidata, eu votarei em você. Gilca não aceitou, e quem entrou para a academia como a primeira mulher foi a Raquel de Queiroz. Gilca ganha o concurso da revista O Malho, votada por mais de 200 intelectuais, como a poeta mais importante para o Brasil. Isso foi mais ou menos em 1930, 30 e pouco. Além disso, ela participa em 1928 da primeira antologia feminina de Cândida de Brito. Gilca lançou Cristais Partidos, Estados de Alma,
Mulher nua, ó que título incrível. Meu glorioso pecado e sublimação. Nesse último livro é uma Gilca sem cor. Infelizmente, é como se aqueles que falaram mal da sua poesia, que não entenderam a mulher incrível que ela era, a poesia incrível que ela fazia, tivessem de uma certa forma vencido. A partir do próprio título. Nesse livro aparece uma Gilca mãe, dona de casa, uma mulher que é apenas uma sombra da mulher dos livros anteriores. Todas essas informações que eu estou passando para vocês sobre Gilca Machado se encontram neste livro aqui, Poesia Completa, da selo Demônio Negro, e tem um belíssimo prefácio aqui, na verdade um prefácio estúdio da Maria Lúcia da Alfarra. Inclusive eu estou de lilás aqui em homenagem a Maria Lúcia, que só usa essa cor, né? É a própria Gilca, que era uma feminista. Gilca inaugura o feminismo na literatura e na poesia brasileira. De Cristais Partido, ela escreve um soneto chamado Sândalo, que ela diz assim: quente, esdrúxulo, ativo, emocional, intenso, o sândalo espirala o espaço, ganha berra, e eu que sôfrega o solvo em longos haustos penso, que há nele a emanação da volúpia da terra. Ó dor que o sangue inflama e que um desejo imenso de prazeres sensuais em nossa alma ferra, que perfume o brancor de um rendilhado lenço, que percorra a cantar as planícies, a serra. Quando aspiro, a embriaguez em mim se manifesta e perco-me do amor na esplêndida floresta, onde velha serpente aos meus olhos assoma. Há rumores marciais, agressivos rumores de trompas, de clarins, cornetas e tambores, de forte exalação deste infernal aroma. A falta de compreensão e de entendimento dessa literatura e o preconceito com o qual ela foi recebida, no meu entender e também no entender de Maria Lúcia da Alfarra, não se trata apenas porque ela lança o primeiro livro erótico da poesia brasileira. A gente tem que lembrar que Gilca Machado era negra, embora as fotos que a gente encontra dela na internet passam a ideia de que Gilca seja branca, Gilca era negra. E este embranquecimento da sua fotografia segue o mesmo ritmo do embranquecimento da fotografia do queridíssimo Machado de Assis. Vou mostrar aqui um pouco de como a cor da pele de Gilca era vista por os intelectuais da época. O Humberto de Campos, ao falar da sua literatura, compara ela dizendo que ela não pode ser comparada a nenhuma das escritoras francesas que ousaram escrever sobre o corpo em primeira pessoa. E aí ele fala dessas escritoras inteiras, a exemplo de Marcel Dubos, a exemplo de Marceline Desbordes, eu não sei se é assim que diz, que foi inclusive considerada uma das malditas francesas. Aí ele diz que compara elas e diz assim: leal com a sua musa, imaginou a ilustre carioca que poderia externar em versos. Aí ele cita as várias escritoras francesas. Aí ele volta: todo o ardor de sua mentalidade de crioula. E foi uma temeridade ao ler-lhe as rimas, cheirando a pecado. Toda a gente supôs que estas subiam dos subterrâneos de um temperamento, quando elas, na realidade, provinham do alto das nuvens de uma bizarra imaginação. Foi assim que foi tratada a poesia de Gilca no seu tempo. E por ser negra e por ser insubmissa, foi invisibilizada, voltando a ser conhecida, ter uma edição nova em 1970 e depois em 1979, com estudos importantes que foram feitos para sua obra. Hoje, muitas pessoas que estudam literatura de mulheres estão estudando Gilca Machado. Precisamos lê-la. Tem muito pouca coisa dela na internet. Precisamos visibilizá-la. O feminismo negro precisa se apropriar de Gilca Machado. Tem um poema dela aqui que eu não gosto muito do ponto de vista estético, mas eu acho que ele é um grande enunciado para a época, que se chama Ser Mulher. E ela diz assim:
Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar dar glória à etérea e altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida insípida e isolada, buscar um companheiro e encontrar um Senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, ó, atroz, tentálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Isso é um poema feminista de Gilca Machado.